E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bom, pessoal, em aulas anteriores a gente estudou a mediana de um triângulo e hoje o nosso objetivo é estudar a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo. Bom, vamos definir o que é bissetriz. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo é o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice do triângulo, divide o ângulo interno desse vértice em dois ângulos congruentes e tem a outra extremidade no lado oposto a esse vértice. Ah, não estou entendendo nada do que isso significa. Bom, gente, para ficar mais simples, vamos dar uma olhadinha aqui nesse triângulo. Pessoal, olha só, esse segmento AS aqui é bissetriz desse triângulo relativa a esse lado BC aqui. Olhem só, prestem atenção. Ela parte daqui, desse vértice A, certo? Dividindo esse ângulo aqui em dois ângulos de mesma medida. Então, vamos supor que esse ângulo A, ele medisse 60 graus. Então, ele foi dividido aqui em dois ângulos de 30. Se aqui medisse 90 graus, então, a partir do momento que a bissetriz é traçada, ela divide o ângulo de 90 no meio, ou seja, em 2 de 45. E a outra extremidade da nossa bissetriz, que é aqui nesse ponto S, fica exatamente no lado oposto a esse vértice. Então, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo, ou também chamada de bissetriz interna, ela vai ser um segmento de reta que vai ligar o vértice do triângulo ao lado oposto, de modo que divida esse ângulo aqui de onde ela partiu ao meio. Para vocês entenderem melhor, vamos resolver esse exemplo. Neste triângulo MSD, olha aqui o triângulo MSD, certo? É esse triângulo aqui. O segmento de reta SB, olha aqui SB, ó, é uma bissetriz. Pronto, a partir do momento que diz que é uma bissetriz, o que é que a gente já sabe? Sabe que de onde ela partiu aqui, ó, ela dividiu esse ângulo ao meio, ou seja, x tem a mesma medida que y. Então, vocês só precisam saber disso. Quando falar em bissetriz, já sabe que o ângulo interno de onde ela partiu foi dividido ao meio. Aí a questão diz, determine os valores de x e y e a medida do ângulo SBM. Percebam que o chapeuzinho está no B. Isso significa que o vértice do ângulo vai ser no B, ou seja, ó, SBM. A gente quer descobrir esse ângulo aqui, certo? Bom, então olha só, a gente quer descobrir três coisas nessa questão. Só que como a gente sabe que SB é bissetriz, esse ângulo x tem a mesma medida do ângulo y, porque a gente sabe que esse ângulo grande aqui, ó, que tem como vértice o S, ele foi dividido ao meio, ou seja, x tem a mesma medida que y. Então, se está pedindo para a gente descobrir os valores de x e y, quando eu encontrar a medida de x, automaticamente eu já encontrei a medida de y e vice-versa, né? Depois, a gente vai encontrar a medida de SBM, né, do ângulo SBM. Bom, então vamos lá. Inicialmente, como eu disse para vocês, né, como SB é uma bissetriz, então a gente sabe que x é igual a y, né? Vou até colocar aqui, pois SB é bissetriz. Pronto. Olha só o que a gente dá para fazer com essa informação. Olhando para o triângulo MSD, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180 graus. Ou seja, juntando esse ângulo x, mais esse ângulo aqui que está dividido em duas partes, mais esse ângulo de 30 graus, isso tem que dar igual a 180, né? Então, vamos lá. Como a gente descobriu que x é igual a y, então a gente pode substituir essa letrinha y aqui por x, certo? Então, a gente vai ficar com x mais, ao invés de y mais x, eu posso escrever x mais x. Então, vamos lá. X mais x mais x, 3x, mais 30,
igual a 180. 3x é igual a 180 menos 30, né? Esse 30 positivo aqui vai passar com a operação inversa. Então, 3x é igual a 150. Daí, nós temos que x é igual a 150 sobre 3. Ou seja, x vale 50 graus, né? 150 dividido por 3 dá 50 graus. Olha só que legal, a gente já descobriu que x é igual a 50 graus, ó. Então, isso quer dizer que aqui é 50, o y também é 50, né? Porque a gente sabe que y é igual a x. E aqui que é x também, 50 também, tá certo? Agora, falta a gente encontrar esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo SBM. Bom, vamos agora ignorar o triângulo grande e olhar só para esse triângulo aqui, ó. O triângulo MSB. A gente sabe que aqui é 50 e que aqui é 50 também. Como num triângulo a soma dos três ângulos internos tem que dar sempre 180, então aqui tem que valer quanto? 80 graus, porque 50 mais 50 dá 100. Para chegar em 180, faltam 80 graus. Então, vamos escrever isso, né? Ó, eu sei que x mais y mais esse ângulo SBM, que eu vou chamar de ângulo Z, tá? Para ficar melhor da gente escrever, vamos chamar de Z. Isso é igual a 180 graus, certo? Isso em relação ao triângulo MSB. Nós sabemos que x mede 50 e que y mede 50 também. Então, 50 mais 50 dá 100, mais z, isso é igual a 180 graus. Passando o z para o segundo membro, né, a gente tem 180 menos 100. Ou seja, a gente tem que o z vale 80, como a gente já tinha feito até mesmo mentalmente, né? Portanto, concluindo aqui, nós temos que x vale 50 graus, y também vale 50 graus, e o nosso ângulo SBM, que eu chamei de Z para facilitar a escrita, mede 80 graus. Bom, pessoal, e assim como vocês viram na aula sobre mediana, né, que um triângulo ele possui 3 medianas e que esse ponto de encontro das medianas recebe o nome de baricentro, quando a gente está estudando bissetriz, ocorre algo bem semelhante. Olha só, um triângulo, ele também vai ter 3 bissetrizes internas. Então, olhem só, aqui a gente já havia traçado, né, anteriormente, a bissetriz AS, que é a bissetriz que parte aqui desse vértice A. A gente tem também essa bissetriz aqui, ó, ST, que ela parte daqui do vértice C, e nós temos essa bissetriz aqui, ó, relativa ao nosso vértice B, ou também nós podemos dizer relativa ao lado AC também, certo? Que é essa bissetriz BR. Bom, e com isso nós temos aqui as 3 bissetrizes do nosso triângulo, as 3 bissetrizes internas. E quando essas 3 bissetrizes são traçadas, elas se cruzam, elas se intersectam em um único ponto. E esse ponto ele é chamado de incentro. Caso vocês estejam resolvendo uma questão e apareça no enunciado a palavra incentro, não fale de bissetriz, mas fale de incentro, você já sabe que aquela questão ela está relacionada com o conhecimento de bissetriz interna. Então, vamos lá, pessoal, vamos resolver um exemplo que utilize isso que eu acabei de explicar para vocês. Nós temos aí essa questão. Observe o triângulo ABC e, considerando as informações dadas, calcule a medida do ângulo BIE. Esse M aqui fora e esses parênteses significam medida do ângulo. E como é que a gente identifica que ângulo é esse, o ângulo BIE? Sempre lembrando que esse que fica aqui no meio, com o chapéuzinho, é o vértice, certo? Então, olha só. Olha aqui o nosso I. Então, BIE, a gente quer esse ângulo aqui.
As informações que são dadas são essas. I é o incentro do triângulo ABC. Então, lembrem do que eu falei. Não falou em bissetriz, mas falou em incentro. Então, isso quer dizer que, de forma indireta, foi falado sim em bissetriz. Se aqui é o incentro, significa que esses três segmentos que estão passando aqui, ó, o segmento AE, o segmento CG e o segmento BF, são as três bissetrizes internas desse triângulo ABC. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira conclusão a partir das informações dadas. Vamos para as outras duas informações. A medida do ângulo A, olha aqui o ângulo A, é 82. A medida do ângulo B é 62. Bom, como a gente já sabe que AE é bissetriz interna do triângulo, né, relativa ao vértice A, se eu sei que a medida desse ângulo completo é 82, quando a bissetriz passou aqui cortando, ela dividiu em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de mesma medida. 82 dividido por 2 vai dar 41 para cada um deles, né? Outra coisa, se a medida do ângulo B é 62, olha aqui o ângulo B, ó. Então, isso quer dizer que aqui vale 31 e aqui também. Por quê? Porque BF é bissetriz interna, então ela passou aqui, ó, dividindo esse ângulo bem ao meio, tá bom? Então, vai ficar 31 e 31 também. Ah, mas em que isso vai ajudar? Olha só, nós queremos descobrir o valor desse ângulo aqui, ó. Certo? Então, para isso, vai precisar a gente levar em consideração esse triângulo pequenininho aqui, ó, o triângulo BIE, tá certo? Só que para a gente poder encontrar a medida desse ângulo, a gente teria que ter essa medida aqui também, porque aí a gente somava essas duas medidas aqui, ó, 31 e esse ângulo aqui, e via o que estava faltando para completar os 180 graus. Só que acontece que a gente não tem essa medida aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos descobrir primeiro essa medida aqui, do ângulo BEA. Então, olha só, eu fiz ele aqui para vocês verem. A gente sabe que em relação a esse triângulo ABE, a gente tem que aqui mede 41. E o ângulo B, né, que é 31 mais 31, ele é, na verdade, 62. Então, qual vai ser essa medida aqui, ó? Bom, é só a gente fazer, ó. 62 mais 41. Isso vai dar igual a 103. Então, esse ângulo aqui vai ser 180 menos 103, porque a gente sabe que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então, se esses dois juntos somam 103 graus, esse aqui vai ser 180 menos 103, 77 graus. Então, a gente acabou de descobrir que esse ângulo aqui, ele mede 77 graus, certo? Pronto. Agora, a gente vai lidar só com esse triângulo pequenininho aqui, o triângulo IBE. Se aqui mede 31 e aqui mede 77, juntos eles medem 108. Concordam, ó? Então, o meu ângulo BIE, que é esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 180 menos 108, 72 graus. Pronto. E aí a gente resolveu a questão. Descobrimos a medida de B e E. Deixa eu colocar aqui para vocês. A medida do ângulo BIE. Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Um beijo e até a próxima aula.